Vamos iniciar, né, meu irmão, o nosso Vamos lá. bate-papo essa noite. É, fazer primeiro a apresentação, né? E nós temos tido o cuidado, Tiago, aqui no Politicando, e a gente sempre coloca isso, de convidar pessoas do bem, né, que fazem a política, que tratam a política como algo em benefício da coletividade. Então, apresentar para a turma que está conosco essa noite. Então, Tiago, atualmente é deputado estadual, tem como formação acadêmica, é o médico veterinário. Tiago participou da eleição em 2012, né, Tiago? Isso. Minha primeira 2012. eleição a vereador aqui em Salvador. Isso, a primeira eleição para vereador, Tiago obteve 5.413 votos. Isso. Foi candidato à reeleição em 2016 e já obteve uma votação muito expressiva de 11.963 votos. E na Sim. última eleição, em 2018, foi candidato a deputado estadual e obteve 46.494 votos. Então é isso, meu irmão. Então hoje é para a gente Tá aqui. ter esse bate-papo e inicialmente a gente tem por hábito aqui seguir um pequeno roteiro. Então, eu gostaria de saber de você. O que que você entende por política? Qual a sua visão acerca da política? Compartilha conosco aí. Bom, Júnior, primeiro, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que principalmente nesse momento de reclusão social, de distanciamento social, é muito importante que a gente continue se comunicando com as pessoas, principalmente nós que somos entes políticos. Então é muito importante esse contato e as mídias sociais nos possibilitam que nós possamos estar a todo momento, praticamente 24 horas em contato com as pessoas. E Sim, essas lives, principalmente no momento que elas reúnem diversas pessoas que não teriam oportunidade de estar debatendo determinados assuntos. Então, parabenizar pela iniciativa e dizer que nós, enquanto seres humanos, somos seres políticos. A gente faz política dentro de casa. Recentemente eu conversava com um amigo, ele brincando, eu falei, rapaz, mas sempre tem aquele tio chato, ou tem aquele primo que traz algum problema com outro primo e você entra no meio ali para tentar resolver, ou às vezes tem uma prima que tem um namorado que não se dá muito bem com a sogra e você vai ali, tudo isso é política. Então a sim, gente, enquanto ser humano, somos seres políticos. E a política em si, quando ela se volta para o fim público, a política pública, nós, enquanto agentes políticos, principalmente os eleitos para representar a população nos parlamentos, sejam ou na Câmara de Vereadores, ou nas câmaras de deputados, os senadores, nós somos a voz daquelas pessoas que nos creditaram o voto para que nós estivéssemos ali para representá-los. Então, eu acredito que só através da política que nós conseguimos promover as mudanças necessárias e, é claro, nosso país, que é uma democracia, nós estamos ali pelo voto popular. Então, nós temos que entender que estamos ali representando a população que nos confiou o voto para exercer aquele mandato ali por um período determinado. é verdade, Tiago. E assim, como você bem sabe, eu também tive a oportunidade de assumir o mandato aqui por pouco tempo, em Conquista, e nesse momento a gente percebe um grande entrave, vamos colocar assim, dessa participação popular e desse contato mais próximo com o eleitor. Então, nós estamos vendo aí várias câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, com sessões virtuais. Como é que você está vendo esse momento dessa participação nessas sessões virtuais? Você está sentindo falta desse contato diário com o povo, que na realidade é justamente esse contato que traz as demandas para que a gente, como parlamentar, muitas vezes, para que a gente possa propor indicações, projetos de lei. Então, eu creio que isso vem também impedindo um pouco
dessa participação popular nesse momento. Como é que você está vendo isso? Como é que está essa experiência em relação a essas sessões virtuais nesse período aí da pandemia? Eu que fui vereador aqui em Vitória da Conquista e tive essa vivência de contato direto com a população. A Câmara de Vereadores fica no centro da cidade, então nós temos uma Câmara bastante frequentada. Quando me elegi deputado, que assumi o mandato, a gente sente um maior distanciamento do contato direto com as pessoas do município, que frequentemente elas estão lá na Câmara, e nós passamos a ter um contato mais frequente com pessoas do interior, mesmo que um contato em número menor de pessoas, mas são muitas pessoas que vêm do interior, vereadores, lideranças, enfim, políticos, prefeitos, que vêm à capital tratar de assuntos administrativos, e nós ali colhendo essas demandas dessa população do interior. Mas, paralelo a isso, com certeza, desde antes já usávamos muito as tecnologias para estar sempre em contato, seja por WhatsApp, por telefone, e nesse momento esse tipo de relacionamento virtual aumentou muito, mas os projetos continuam sendo apresentados, as demandas continuam chegando. O que faz falta agora, com certeza, é o contato físico. Nós que escolhemos essa vida pública e que temos esse costume de estar sempre com as pessoas, abraçando, nesse momento sentimos um pouco, mas tentamos compensar isso pelo lado virtual, usando aí, como eu falei, os meios de comunicação. Hoje, por exemplo, apresentei um projeto de indicação na Assembleia, fruto de uma demanda de um advogado amigo, que foi demandado pelo ex-presidente da OAB de São Paulo, que lá no estado de São Paulo fez com que um deputado estadual apresentasse o projeto, que é prevendo uma pensão para os servidores públicos que lidam na área da saúde agora, servidores esses que, por algum motivo, sejam afetados pela Covid-19, pelo coronavírus, então mesmo que eles venham a óbito, que o governo do estado entre aí com um seguro de vida coletivo para esses funcionários, que garantam até R$300 mil, no caso de morte, por conta da doença, ou em caso de algum tipo de deficiência, por invalidez, que seja também oferecido a essas pessoas aí um seguro até R$300 mil. Então apresentamos esse projeto e isso mostra que é uma demanda que veio do estado de São Paulo, que chegou a um advogado aqui da Bahia. Esse advogado me contactou e hoje ainda nós fizemos esse projeto, elaboramos o projeto, já apresentamos, demos entrada e vamos ver aí se o governador do estado vai acatar essa indicação. Que maravilha, Tiago. E o processo legislativo em si, sofreu alguma mudança com esse período na pandemia? Nós estamos tendo as sessões de maneira virtual. Amanhã, por exemplo, teremos sessão. Tivemos sessão, inclusive, no sábado retrasado, por conta dos projetos de lei que tínhamos que aprovar, projetos relacionados ao coronavírus. Aprovamos diversos pedidos de calamidade pública que foram encaminhados através de ofício pelos prefeitos dos municípios, e aí cada deputado acaba elaborando os municípios com que ele tem a maior relação. Por exemplo, eu apresentei o de Vitória da Conquista, Itamaraju, enfim, município de Saúde, diversos municípios que foram apresentados e já foram aprovados. Amanhã tem mais município para ser aprovado. E, paralelo a isso, os projetos de lei, principalmente relacionados ao coronavírus, estão sendo todos apreciados e os deputados estão de prontidão, tem tido uma participação maciça dos deputados nas sessões. Tem sessões que têm durado bastante, teve uma sessão que começou às 9 da manhã, foi acabar às 14h30, então assim, os deputados participando, dando sugestões, apresentando projetos. Então a casa muda o formato de funcionamento, mas continua funcionando e principalmente muito atenta às questões do combate ao coronavírus. Maravilha, Tiago. Temos vários amigos aqui nos acompanhando essa noite. Arnaldo Ferreira, Márcia, nosso querido amigo Marcelo Melo, colega, advogado. Mandar um abraço aí a todos os amigos de Vitória da Conquista, Júnior, eu que já tenho mais de 30 dias sem ir aí, eu tenho ido à Conquista praticamente quase toda semana. Quando eu falho uma semana, na outra eu vou. E desde que começou esse período de isolamento social, eu me encontro aqui isolado,
não tenho ido ao interior, então é uma oportunidade de matar a saudade aí dos amigos. Mandar um abraço a todos. Pois é, inclusive na apresentação eu esqueci de dizer que você é um conquistense, né? Com certeza. Você é um cara conquistense, gente Da boa, gema. da gema. Então, meu amigo, nesse momento, assim, a gente está vivenciando também um período, a gente está vivenciando uma crise na pandemia, e de sexta-feira para cá, nós passamos a vivenciar também uma crise política, né? A gente não poderia fugir desse tema também essa noite. Como é que você está vendo essa crise política, esse momento que a gente está vivenciando, Tiago? O que é que você está sentindo em relação a isso? Essa crise política já vem se arrastando há algum tempo. Nós já vemos grupos, se podemos assim dizer, de políticos que militam de maneira muito forte contra o presidente da República. E essa crise se agravou agora com o afastamento do ministro Sérgio Moro. Ele entregou o cargo. Mas o que nós entendemos, Júnior, é que, principalmente por nos encontrarmos em um momento tão singular, não digo nem do país, mas de toda a nação que sofre aí uma pandemia que termina afetando todos os países, todas as pessoas, sem distinção de cor, de raça, de religião, de condição financeira. Então, um momento extremamente singular. Eu acredito que não é momento para estar se discutindo política. Eu acho que é um momento de diálogo, as pessoas têm que se entender. Nós temos um exemplo muito bacana que está acontecendo aqui na Bahia, onde o prefeito Assemineto, o prefeito da capital, que é de um partido de oposição ao governador do estado, o governador Rui Costa, e eles têm sentado, têm discutido, têm elaborado soluções em conjunto para que essa pandemia possa ser minimizada, os efeitos dessa pandemia, e tem dado certo. Nós vemos aí a Bahia conseguindo segurar os índices de contaminação de uma maneira aí ainda aceitável. Nós temos estados vizinhos aqui, estados também em todo o país, no norte, São Paulo, que já se encontram praticamente em colapso, e nós vemos aqui na Bahia o diálogo produzindo algo de bom. Então é isso que a gente espera no cenário nacional. Eu acho que a política tem que ser deixada de lado nesse momento. Eu venho acompanhando desde a semana passada de maneira mais intensa essa movimentação em Brasília. Já vi sinais hoje do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vinha também num posicionamento muito agressivo contra o presidente Bolsonaro, e entender também que o presidente Bolsonaro vinha numa posição muito agressiva contra o Rodrigo, mas Rodrigo hoje já baixou o tom, já disse que é o momento do diálogo. Então a gente espera que, independente de partido político, de corrente política que a gente defenda, que esse momento seja o momento do diálogo, para que, depois de vencida a pandemia, nós voltemos a tratar de política. Muito bem, Tiago. Eu também concordo com você. Eu acho que esse é um momento que a gente tem justamente para pacificar o nosso país, e os poderes, eles têm que caminhar realmente de forma harmônica, principalmente nesse momento. Eu acho que nesse momento você falar em ter um discurso mais agressivo em relação à STF, em relação ao Congresso Nacional, eu acho que isso também só prejudica esse momento. Cada dia que passe, fiquem mais fortes para que possam realmente nos representar. Nós estamos com vários amigos aqui, Jackson, Yoshura. Eu estou vendo aqui o Gilmar, fazer uma observação aqui, que o prefeito Semineto está fazendo um bom trabalho e que o governador está deixando a desejar. Eu concordo com o Gilmar. Eu acho que o governador em alguns momentos peca, mas, de certa forma, ele vem ouvindo as pessoas. Nós temos tentado contribuir com sugestões, com soluções que possam mitigar os efeitos da crise do coronavírus. Não concordo com todas as atitudes tomadas, acredito que o governo falha em alguns pontos. Eu tenho sugerido, desde o início tenho sugerido que seja criado um comitê de crise, principalmente para instruir os prefeitos do interior quais as medidas devem ser tomadas, compartilhar as boas medidas que vêm dando certo em alguns municípios.
não pegar nenhum município como modelo, porque a gente tem que entender que cada caso é um caso, mas o que nós vimos no início foram os prefeitos totalmente perdidos, copiando do município vizinho, ou muitas vezes pegando alguma informação na internet e replicando no seu município, sem entender direito quais seriam os efeitos daquelas medidas. E eu acho que o governo falha quando não se comunica com os prefeitos, orientando, tentando mitigar os efeitos, tentando tirar as dúvidas, tentando sugerir, não é que o governo vai interferir na administração dos municípios, mas sugerir medidas que possam ser tomadas. Por exemplo, tem municípios que ainda não tiveram nenhum caso de coronavírus e os prefeitos sitiaram as cidades, Júnior, colocando um prefeito até com a reta escavadeira, cavou a estrada da cidade e ninguém entra e ninguém sai. Então são impactos que acontecem no comércio, são impactos que acontecem na saúde pública, porque o medicamento não chega, o alimento não chega, e os prefeitos realmente não têm a quem perguntar nesse momento tão complicado. Então, sempre que nós identificamos alguma ação que falta no governo, alguma ação que nós não consideramos que seja a ação correta a ser tomada, nós estamos tentando pontuar através do diálogo, fazendo projeto de indicação, às vezes mandando ofício mesmo, sugerindo, mas tendo que entender que o posicionamento do governador, a última palavra é dele, nós tentamos contribuir, mas realmente nós temos que entender que o governador do estado é ele. É isso. E assim, Thiago... Eu governador, viu, Júnior? Queria deixar aqui registrado, porque muitas vezes as pessoas podem não entender. Mas é isso, eu acho que esse momento, independente assim, de oposição ou situação, é bem o que você disse aí no início, né? Eu acho que esse momento é um momento realmente do diálogo, da busca das melhores soluções. Claro que em algum momento um ou outro pode deixar a desejar, mas eu acho que o momento é justamente esse de busca dessas soluções para esse problema que a gente está vivenciando. Ô, Tiago, em relação às eleições desse ano, o que você está percebendo? Aí na capital há alguma discussão no sentido de modificar a data de eleição? Nós temos vários pré-candidatos que estão nos acompanhando aqui essa noite. Então, o que você vem percebendo em relação a essa questão da data da eleição? Alguma possibilidade de mudança? Júnior, essa preocupação é de todos os pré-candidatos, dos prefeitos que vão à reeleição. Eu, inclusive, no início do processo do distanciamento social, encaminhei um ofício à Rosa Weber, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e com cópia também para o nosso ARAS, da Procuradoria-Geral da República, sugerindo que fosse dilatado o prazo para as filiações. E de pronto eles responderam essa provocação via ofício, que o que dita as datas relacionadas à eleição é a data da eleição. Então, o prazo para filiação são 6 meses antes da data da eleição. Então, a data da filiação só pode ser alterada caso seja alterada a data da eleição. Então, a data da eleição é a data mãe, é o que rege. Existe uma discussão muito grande da prorrogação da eleição, até em alguns momentos algumas pessoas sugerindo a coincidência das eleições, tendo a extensão dos mandatos por mais de 2 anos, os mandatos de prefeito e de vereadores. Eu sou contra a coincidência das eleições, por entender que nós fomos eleitos. É bom deixar claro, Júnior, que eu hoje sou vereador, licenciado, sim, estou assumindo como deputado suplente, então eu sou vereador, meu mandato se encerra ao final desse ano, mas eu sou contra que seja prorrogado por mais 2 anos, porque nós fomos eleitos pela população para um mandato de 4 anos. Então, as pessoas que nos confiaram o voto para que nós desempenhássemos aquela função por 4 anos. Então, não acho justo que nós teremos acrescido ao nosso mandato mais 2 anos sem eleição. O que eu acredito que pode ocorrer, e eu vejo outra linha muito forte trabalhando nisso, é uma prorrogação da eleição do primeiro domingo de outubro para um domingo em novembro, com o segundo turno em dezembro. Eu acho que isso sim é possível, mas até agora não há nada de concreto, são apenas especulações. Nós estamos acompanhando de perto para tentar nos antecipar, inclusive informar a população, os pré-candidatos, que isso vai acontecer, se acontecer, mas até agora são só especulações. E o importante disso também,
dessa importância nesse momento de se definir essa questão relacionada à data da eleição é justamente em relação ao calendário eleitoral, né? Porque pelo calendário eleitoral, em julho, nós já teríamos convenções partidárias. Do meu ponto de vista, já houve um certo prejuízo nesse ano eleitoral, por quê? Porque até o início de abril foi o limite para a filiação partidária. Então, ali, 4 de abril. Então, esse limite para a filiação partidária, ele já foi um pouco prejudicado, os candidatos já tiveram um certo prejuízo aí, porque não tiveram tempo hábil sequer de conversar, de visitar promover os as presidentes, reuniões. promover as reuniões. Nós tivemos a última eleição aqui, em Vitória da Conquista, e aí em Salvador não deve ter sido diferente, a última eleição municipal. Às vésperas dos prazos de filiação, todos os partidos estavam promovendo reuniões, os partidos defendendo a sua ideologia partidária, tentando agariar novos filiados para que pudesse disputar a eleição. Então, nós já tivemos um prejuízo grande em relação a essa questão do prazo de filiação, porque permaneceu o prazo do calendário eleitoral. Outra questão relacionada ao calendário eleitoral, que foi justamente o prazo de desincompatibilização de muitos secretários municipais nesse período também. Então, veja bem a situação. Vamos supor que a eleição ela mude para novembro, e o prazo de desincompatibilização dos secretários é o prazo de 6 meses. Então, secretários de saúde, por exemplo, em vários municípios que estavam ali, né, estavam ali cuidando dessa questão do corona e tudo mais, tiveram que se desincompatibilizar para se candidatar. Então, trazendo realmente não só um prejuízo para um prejuízo pessoal, mas um prejuízo do ponto de vista de ajudar a administração pública dentro desse aspecto. Por quê? Porque aquele secretário ele já vinha vivenciando, já tinha experiência, poderia contribuir de uma forma muito melhor nesse período. Então, nós temos outro prazo aí, não é? E temos outro prazo também, Tiago, que é o prazo de alistamento eleitoral, prazo final, que é agora no dia 6 de maio. Então, quer dizer, são prazos que eles têm por base justamente a data da eleição. Então, enquanto o TSE ele não resolve esse ponto, se vai modificar a data da eleição ou não, do meu ponto de vista, o processo eleitoral ele vem sendo prejudicado em razão dessas datas que vêm ocorrendo, e uma das principais é justamente a das convenções partidárias. Como é que em julho... Eu acredito que as convenções talvez sejam o principal balizador da alteração da data da eleição ou não. Eu acho que talvez eles estejam esperando chegar um pouco mais perto, não sei se já colocaram alguma data limite para fazer essa análise, mas eu acho que quando entenderem se vai ser possível realizar as convenções ou não, aí eu acho que é o deadline, a data final para que as eleições sejam talvez prorrogadas, e aí com elas todos os prazos, é claro que os prazos de descompatibilização, por exemplo, já foram por água abaixo. Eu acho que a eleição desse ano, com certeza, ela já foi prejudicada, ela não será, ela já foi prejudicada, na medida que os candidatos hoje não podem estar expondo suas ideias, promovendo reuniões, principalmente candidatos de primeira eleição, candidatos novos que queriam se apresentar. Então, eu acho que é tudo muito novo, as pessoas vão começar a recorrer mais às mídias sociais, como eu falei, à internet, ao Facebook, ao WhatsApp, para tentar passar as suas ideias, mas com certeza vai ser uma eleição totalmente atípica, totalmente prejudicada, não só para os políticos, mas também para os eleitores que deixam de ter ali o direito de conhecer a fundo todos os candidatos, todas as propostas. Então, com certeza vai ser uma eleição que já está prejudicada, no meu ponto de vista. Eu queria também aqui, Júnior, eu vi aqui Joalisson, que os prefeitos precisam de diálogo também. Com certeza, Joalisson, é isso que eu tenho defendido. Eu acho que o governo devia ter um canal de diálogo com os prefeitos. Nós, deputados, estamos fazendo esse papel, conversando com os prefeitos que nos procuram, levando sugestões. Eu tenho passado muito material de Salvador para servir como base às decisões dos prefeitos que nos procuram, entendendo que Salvador é uma realidade, o interior é outra realidade, então cada qual tem que se adaptar. Estamos passando também informações do Ministério da Saúde, muitos prefeitos perguntando quais são as normativas mais novas, quais são os entendimentos mais novos. Nós estamos buscando esse diálogo, mas eu acho que esse diálogo devia ser institucional.
devia ser Sim. governo do Estado, até porque o governo tem um papel primordial, não só na captação de recursos federais, mas na destinação desses recursos para os municípios. Então, o governo precisa entender o que está acontecendo em cada lugar, qual é o município que hoje sofre mais do que o outro, enfim. Eu acho que é preciso criar esse comitê de crise estritamente para comunicação com o interior. Pode aí fazer comitê científico, que vai debater questões científicas da doença, pode fazer comitê administrativo para ver quais ações o governo vai tomar, mas é preciso um comitê de crise para manter o diálogo com os prefeitos, para receber as dúvidas dos prefeitos, para orientar os prefeitos. Existem recursos federais hoje já liberados para os prefeitos e muitos prefeitos não sabem. Por exemplo, Júnior, o pedido de calamidade pública, nós vemos diversos prefeitos decretando municipalmente, mas a União só reconhece esse pedido quando ele é aprovado nas casas legislativas do Estado. Então, muitos prefeitos não sabiam, nós entramos em comunicação com eles, pedimos que enviassem os ofícios aqui, enfim. Então, nós tentamos fazer o nosso papel, mas acho que precisava ter aí institucionalmente um comitê do governo do Estado para o diálogo com todos os prefeitos. Com certeza, Tiago. Nós temos vários amigos aqui, Ricardo Babão, nosso querido amigo Birinha, nosso amigo em comum, nosso amigo Manuel Jorge, Gilmaura, vários amigos de Itambé, aqui. Barra do Choça, um bocado de gente aí. Muita gente. Thaís Vilas Boas dizendo que o ministro TSE ventilou a possibilidade das convenções serem feitas de forma digital. É um prejuízo enorme, Thaís, para o momento democrático que é uma eleição. Realmente são muitas informações, como você falou, ventiladas, mas de concreto a gente não tem nada ainda. E aguardamos ansiosos aí para ver quais medidas nós vamos tomar. E o detalhe, Tiago, é que a política, a gente vivencia isso no dia a dia, a política é diálogo, né? É conversa, é bate-papo, é o dia a dia. Então, você ficar nesse momento, um momento de convenções partidárias, você realizar a convenção virtualmente, eu acho que não é interessante para esse momento. Mas, assim, me diga uma coisa, a gente está falando muito... Na realidade, entender um pouco a questão da política, o que a gente já sabe, você já falou isso no início também, nós já falamos, você tem por formação ser médico veterinário. O que lhe motivou buscar política, Tiago? Está no sangue? Como você falou, nasci em Conquista, meu pai é produtor rural, é filho de produtor rural, neto de produtor rural, então eu cresci praticamente na fazenda, entre a fazenda de café e a fazenda de pecuária. Eu estava sempre na Barra do Choça também, enfim, sempre no interior. Minha vida foi pautada no interior. Estudei em Conquista até o 2º ano. Vim para Salvador para fazer o 3º ano vestibular. E não era diferente, eu fiz vestibular para administração, agronomia e veterinária. E tive a opção de escolher, dentre os 3 cursos, escolhi veterinária e administração. Me matriculei em veterinária na Federal e administração noturno na Católica. Não dava para fazer essa conciliação, eu tinha aula pela manhã e pela tarde veterinária, então no primeiro semestre eu larguei a administração, me formei em veterinária, assim que formei fiz uma pós-graduação na Federal, na escola de administração da UFBA, uma pós-graduação em administração lá, e acabei ficando em Salvador. Terminei me casando aqui, tinha um relacionamento muito próximo ao, então, agora prefeito Assemineto, que naquele momento desenhava a sua primeira candidatura a deputado federal, então comecei a ajudar Neto desde a sua primeira eleição, na segunda, fui participando de coordenação de eleição aqui na capital, como eu morava aqui, e aí fui me entrosando com pessoas políticas, com lideranças, militâncias, conhecendo a capital de uma maneira mais próxima, Júnior. Na faculdade, já me ajudou muito a entender que Salvador é uma cidade múltipla. Eu acho que talvez 90% dos meus colegas de veterinária eram do interior, assim como eu. E tinham parentes aqui, moravam aqui, e passei a perceber que Salvador é formada de pessoas como a gente, que vem do interior buscar uma oportunidade, buscar estudos, buscar trabalho, enfim. E rodando os bairros, eu passei a ver mais ainda pessoas do interior aqui,
comecei a me identificar e resolvi sair candidato a vereador quando o Neto se candidatou a prefeito. Deu certo, fui eleito, como você falou, com 5.413 votos. E de lá para cá, a política entrou na veia, e aí cada vez você vai convivendo com mais pessoas políticas, vai entendendo o poder da política, o poder de mudar a vida das pessoas. O prefeito fez uma verdadeira transformação aqui na capital, e a gente participou dessa transformação. Então, através de indicações nossas, bairros que eram inteiramente no barro passaram a ser asfaltados, a ter infraestrutura, a ter praça, a ter posto de saúde. Você começa a ver que você consegue mudar a vida das pessoas através da política. Então, vira uma bola de neve, aí você vai conhecendo pessoas também legais que estão com a mesma ideia. Depois comecei a tratar política com pessoas do interior, e aí veio a eleição para deputado estadual, e hoje estou aqui deputado estadual representando aí a minha cidade. E teve uma votação muito expressiva como deputado estadual. Agora, conta pra gente aí, como eu lhe falei, nós temos vários amigos que são pré-candidatos que estão nos assistindo agora. Como é que a gente faz para dobrar a votação desse jeito? Júlio, com certeza. Eu vou voltar um pouquinho à minha primeira eleição. Quando eu resolvi ser candidato a vereador, eu fui conversar com o então candidato a prefeito, Assemineto. Ele falou, rapaz, você é do interior, veterinário, não é daqui, não tem família política, não tem tradição política. A campanha de vereador talvez seja uma das campanhas mais difíceis, porque é uma campanha corpo a corpo. Sua chance de ganhar é muito pequena. Aí eu falei, mas Neto, eu quero. Ele falou, bom, então se você quer, busque se entrosar ainda mais com as comunidades, tente ver se consegue algum cargo público que lhe dê um pouco de visibilidade, e eu consegui naquela época. Era no final da gestão do João Henrique, eu fui diretor-geral do trabalho, lidava com toda a intermediação de mão de obra, com curso de qualificação através do Sistema S. Então, comecei a trabalhar muito, me dediquei muito e consegui ser o 6º vereador eleito de 6 que o partido PTN elegeu naquela época. Então, ninguém acreditava muito que eu tinha chance de me eleger, e o que eu posso trazer para os colegas e amigos que são candidatos aí pela primeira vez é que trabalhem muito, andem muito, gastem sola de sapato, porque se você conseguir visitar muitas pessoas, e agora nesse período aí, de todo esse problema, e mostrar que você está disposto a fazer alguma coisa, você vai conseguir se eleger como eu consegui. Daí a dobrar, Júnior, eu acho que conta muito com a gestão do prefeito Assemineto. Como eu falei, nós participamos dessa transformação. Então, nos bairros que eu chegava para pedir o voto, para me apresentar, enquanto minha primeira campanha, não tinha ainda o que mostrar, não tinha trabalho, as pessoas tinham que confiar mesmo no que eu dizia que eu estava disposto a fazer. E elas confiaram. Quando você retorna como vereador eleito e leva os serviços, leva as melhorias que você disse que ia buscar para trazer na eleição, as pessoas passam a acreditar de verdade. Ele realmente veio aqui, não era político ainda, não tinha mandato, disse que ia trazer, que ia lutar pelo nosso bairro, foi eleito e conseguiu trazer e conseguiu mudar. Então, eu acredito muito, eu mais do que dobrei minha votação. Eu fui o vereador que maior ampliou o número de votos proporcionalmente em Salvador. Que maravilha, Thiago. Da eleição 2012 para 2016. E eu acredito a isso, a muito trabalho e muito a transformação que o prefeito Assemineto conseguiu fazer em nossa capital e vem fazendo ao longo aí dos seus anos de mandato. Salvador hoje é uma totalmente diferente do que ele encontrou há anos atrás. A gente às vezes vai se acostumando com a mudança, mas se você começa a pegar fotos antigas ou faz um exercício na memória para lembrar o que era antes e o que era agora, Salvador se transformou muito. Sim. Ô, Thiago, nós temos um bate-bola aqui que se chama Café com Chimango. 2 produtos que você quase não conhece. Agora o chimango você vai ter que mandar para mim, que eu só estou com um café aqui. Eu vou ficar esperando esse chimango chegar. Vou encaminhar os chimangos para você. Então, o Café com Chimango, acho que você conhece bem isso, você vivencia, está dentro da fazenda o tempo todo. A ideia é o quê? É aquele bate-papo informal, ali na beira do fogão a lenha, aquela conversa. E assim, só falando um pouquinho do chimango, enquanto eu estive como vereador aqui em Conquista, eu tive a oportunidade
de apresentar um projeto de lei, e foi mais ou menos dentro desse aspecto que você colocou aí. Algumas pessoas me procuraram, etc., e nós apresentamos um projeto de lei criando a Semana do Biscoito em Vitória da Conquista, que o, Fantástico. bis- Foi o aprovado? biscoito foi aprovado, e Quando assim, é, um Júnior? projeto na primeira semana de agosto. Esse ano, Eita, vou fazer de provavelmente, a tudo gente para está. estar aí. É, Pois é, então assim, por quê? Porque o biscoito hoje, tanto o biscoito e o café, são produtos que realmente representam a nossa cidade, representam a nossa região. Então, foi muito importante. Então, aproveitando até esse gancho, nós criamos esse bate-bola aqui, que é o bate-bola Café com Chimango. Então, vou lhe fazer algumas perguntas e você vai me responder aí. Então, me vamos diga lá. aí uma indicação de um livro, uma série e um filme. Ó, série, eu tô vendo agora Game of Thrones, é uma série muito bacana. Ela mistura um Sim, pouco, pouco não, mistura muito de política. É uma série sim, extremamente política. São 7 reinos que são comandados normalmente por um rei a cada momento, e aí ficam os 7 reinos brigando para ver qual é o rei que vai comandar naquele momento. Então, é uma série assim bastante rica do lado das relações humanas. Tem um pouco de coisas assim que eu diria, sobrenaturais, que fogem um pouco das coisas humanas, mas na parte de relações humanas e de política é muito interessante. Você vê muito do cotidiano nessa série que passa a tempos remotos, tem dragão, enfim. É uma série muito bacana aí, foi sucesso. Livro, eu estou terminando agora, Júnior, um livro que chama Fora de Série. É um livro também muito bacana, trata um pouco de, pouco não, trata muito de relações humanas, principalmente sim, de relações humanas, e mostra por que determinadas pessoas conseguem atingir o ápice nas suas profissões, nas suas carreiras, e outras não. E ele vai fazendo toda uma análise do porquê aquilo aconteceu, o que é quais são as condições que aquelas pessoas tiveram, diferente das outras que não conseguiram alcançar o sucesso. Então é um livro também bastante interessante. Qual foi a outra pergunta? um filme, um Filme. filme, Ah, tem um livro também que eu gosto muito de história, Júnior. Desculpa, eu li ele tem muito tempo, um livro até grosso, que chama Mauá, o Empresário do Império. É um livro sim, interessante para quem gosta, um livro bastante robusto, mas ele faz toda uma retrospectiva do Barão de Mauá, como ele sim, conseguiu, no período do Império, ser o homem mais rico do momento naquela época no Brasil, inclusive financiando a própria coroa. É um livro que remonta à história do Brasil, como o Brasil se desenvolveu, e a gente passa a entender diversas relações que o Brasil tem hoje com diversos países, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, que surgiram desde aquela época colonial, e esse livro conta muito isso, é um livro interessante também. O filme, deixa eu ver um filme bacana aqui para indicar. Eu gosto muito de cinema, Júnior. Assisto praticamente tudo. É aventura, eu também suspense, gosto. romance. Deixa eu ver um filme que vai vir à cabeça aqui agora. A Lista de Schindler, eu acho um filme fantástico. Sim, Mostra o poder do querer fazer bem da pessoa, sim, do humano, que num sim, momento tão complicado, era uma pandemia diferente da que a gente vive hoje, mas ele conseguia ali fazer o bem de uma maneira altruísta, sem precisar estar se exibindo, mas tentando promover da melhor maneira que ele podia o bem para pessoas que estavam sofrendo muito naquele momento. Acho que sim. tá bom aí de filme, de Tá livro, ótimo, de série. tá ótimo. Me diga aí uma referência, uma personagem, um personagem, uma referência política no Brasil e no mundo. Ó, eu vou dar uma referência atual hoje, que é o prefeito Assemineto. Eu acho, vou dar ele por quê? Ah, por que você vai falar de Neto? Tem tantas referências para dar que já passaram. Eu vou falar de Assemineto porque é um jovem, praticamente, da minha idade, tem 40 anos, Neto fez 41 agora, mas é um jovem que eu acho que tem um futuro muito brilhante ainda na política, por ser uma pessoa ponderada, por ser uma pessoa trabalhadora, por ser uma pessoa que busca fazer a diferença. Eu pude participar da gestão dele, fui presidente da Limpub aqui em Salvador,
via como o Neto tratava a coisa pública, como o Neto tratava a população, tratava a sua equipe, enfim, com todo o empenho, com todo o gás, como se cada dia fosse o último, e eu acho que Neto ainda vai fazer muito pelo Estado e pelo Brasil. No mundo, eu diria um político no mundo, não é que você quer? Político ou qualquer personalidade, Júnior? Qualquer personalidade, pode ser. No mundo, eu vou dar um exemplo que é um cara que não foi político, mas também que demonstrou que a força de vontade poderia fazer, que é o nosso... Eu cheguei a me emocionar. Nosso inesquecível Ayrton Senna. Acho que Senna é um exemplo aí para todos os brasileiros. Pela garra, pela dedicação, por tudo que ele foi, que ele representou. Maravilha, Thiago, maravilha. Um esporte favorito, meu irmão? Triatlo, sou triatleta, eu corro, nado e pedalo, então fico entre os três aí, a corrida, o pedal, a natação. Gosto muito de esporte. Nós que estamos agora nesse distanciamento social, nessa reclusão, os esportistas estão sofrendo muito. Eu tenho pedalado em casa agora, não tenho corrido, não tenho saído para a rua, mas tenho pedalado quase que diariamente na bicicleta de spinning. E, enfim, eu acho que o triatlo é um esporte completo. Tem diversos outros aí, Júnior. Futebol, vôlei, basquete, enfim. Mas eu acho que o triatlo é um esporte que faz a diferença porque você passa a se conhecer melhor, principalmente quando você faz provas longas, o Ironman. Eu já fiz 2 Ironmans. Vou dizer o que é um Ironman para quem não sabe entender. O Ironman, você nada quase 4 quilômetros, depois você pedala 180 e depois você corre 42. Você faz tudo isso seguido. Então é uma prova extremamente desgastante, onde o treino é muito importante. Você só vai conseguir fazer uma prova dessa se você treinar, se você for disciplinado. Então, acho que a pessoa que faz o Ironman aprende o que é disciplina, como a disciplina funciona não só para o esporte, mas para todas as outras coisas da nossa vida. Então, acho que o triatlo é um esporte aí completo e é o meu esporte preferido. Muito bom. Acarajé ou abará? Acarajé com abará. Gosto muito com dos abará? dois. Com abará. Sempre que eu vou aqui, Júnior, comer, eu como um acarajé e um abará. Quando eu quero segurar um pouquinho a onda, eu como só o abará, porque não é frito, é cozido. Mas me lembro muito do acarajé que tinha ali na pracinha do Gil. E normalmente aos sábados a gente ia para lá à tarde para comer aquele acarajé ali. Era um acarajézinho um pouquinho menor, mas muito gostoso. Acho que hoje não está mais lá, eu passo, não vejo mais a baiana lá. Mas tá sim. Tá sim? Continua lá. Mas já comi muito acarajé ali. Me fala uma coisa, Thiago. Direita ou esquerda? Eu não gosto muito desses rótulos. Eu acho que quando você pende muito para um lado ou para o outro, você acaba caindo. Eu acho que é preciso ter o equilíbrio. Eu sigo os preceitos, que vamos dizer assim, que são mais defendidos pela direita, que é o livre comércio, que é a livre iniciativa, que as pessoas consigam alcançar o que elas buscam através do seu mérito, que as pessoas consigam, através do seu esforço, da sua dedicação pessoal, conseguir o que elas pretendem conseguir, que não o Estado diga o que é que você vai ser, o que é que você vai fazer, o que é que você pode ter. Então, eu sigo os preceitos mais defendidos pela direita. Agora, eu não gosto muito desses rótulos, eu acho que isso termina acirrando. Nós vemos hoje briga aí de pessoas que são bolsonaristas, e aí se dizem mais direita do que o outro, uma direita liberal, outra direita. Enfim, eu acredito que esses rótulos servem mais para carimbar posicionamentos que muitas vezes são irracionais. Então, eu acho que talvez o equilíbrio seja aí a palavra mestre, que não só guia a nossa vida na política, mas a nossa vida como um todo, dentro da família, dentro da sociedade. Eu acho que é preciso ter o equilíbrio. Concordo plenamente com você. Tem uma pergunta aqui de Thaís. Aqui, litoral ou zona rural? Zona rural, 500 vezes na frente do litoral. O pessoal está perguntando aí, Thaís fez uma pergunta, porque saiu até uma matéria esses dias dizendo que os juízes poderiam assumir os mandatos dos atuais prefeitos caso a eleição venha a passar para o próximo ano.
que você Isso é acha o que, dessa ideia? isso é o que preceitua a Constituição, né, Júnior? Que na ausência dos mandatários, e eles estariam ausentes porque os mandatos se encerram no final de dezembro, e caso não acontecesse a eleição, a partir de janeiro, não teria mais ninguém ali para ocupar o cargo, quem ocuparia seria o juiz de direito do município. Então, isso é totalmente absurdo. Não. A gente não imagina, não que os juízes não tenham competências, ou que sejam incompetentes, mas as competências deles não são administrativas de um município, eles não acompanham, não sabem. É como você pegar um empresário que administra uma grande empresa, que seja um empresário muito bem sucedido, e chegar do dia para a noite e falar, você agora vai administrar uma cidade. Não é assim que funciona. Ou você pegar um médico, que é um excelente médico, um excelente cirurgião, e amanhã você vai chegar para ele e falar, você vai cuidar aqui dessa oficina. Então eu acho que não funciona, realmente é muito preocupante, por isso eu acho que a eleição acontece esse ano. Eu acredito, Thiago, que o que pode acontecer aí é uma prorrogação dessa data, mas eu não enxergo essa possibilidade de avançarmos para o ano que vem sem ter uma eleição ou sem ter alguma alteração na legislação que eu sou contra, que seria essa prorrogação dos mandatos por 2 anos. E sem contar a questão da representatividade, né? Quem está ali exercendo o mandato, ele foi colocado ali, ele foi legitimado pelo povo, né? Então tem a questão da representatividade e da legitimidade também. Nosso amigo Tadeu está por aqui também, Thiago. Nosso amigo Tadeu está por aqui. Um abraço para Tadeu aí, assessor do nosso deputado Leulo Manto, que tem emendas aí. Eu vou falar dos deputados federais aqui, Júnior, que tem ajudado o município. O deputado João Roma colocou aí já mais de 1,5 milhão para a saúde do município. O deputado Adolfo Viana colocou recentemente 400 mil reais também para o Osal Matos aí para a saúde do município. Destinou verbas aí através de poços artesianos, de caixas d'água para o município, mais de 1 milhão em poços artesianos, já foram furados, inclusive. O deputado Leulo Manto, que tem também aí feito trabalho pelo município, enfim, deputados federais que têm ajudado, têm colocado emendas. Muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, isso não é divulgado, mas é bom sempre que a gente tenha a oportunidade de falar, para que as pessoas acompanhem o trabalho desses deputados aí, que tem feito pela nossa região, não só por Conquista, mas por toda a região. Com certeza. E tem uma pergunta aqui de Cristiano Filho. Ele quer saber o seguinte: como é que faz para um jovem inserir na política, começar a participar da política? Cristiano, primeiro, eu acho que primeiro precisa ele identificar quais são a motivação dele, pelo que eu estou entendendo, já é participar da política. Mas primeiro entender com que grupo você se identifica, qual é a sua ideologia, qual é a sua linha de pensamento político. Identificado isso, procurar pessoas que pensem parecido com você, dentro da política mesmo, procurar vereadores, procurar lideranças partidárias, começar a frequentar esses ambientes, frequentar a Câmara de Vereadores, ver como é que os debates são construídos, como é que as coisas acontecem, e com certeza, convivendo com essas pessoas aí, rapidamente você vai ser absorvido por esse meio, e logo, logo você vai estar trilhando sua carreira política aí. Com certeza, meu amigo. Nós temos aqui Leonardo. Leonardo Ribeiro, você conhece, Thiago? Leonardo Ribeiro ajuda muita gente aí, atendendo as pessoas, não só da capital, mas do interior, diariamente com as pessoas, viu, Júnior? O gabinete não está funcionando. Léo, da nossa assessoria, nosso gabinete não está funcionando na Assembleia, a Assembleia está fechada, mas toda a nossa equipe está diariamente em contato, e eu tenho provocado que, em vez de esperar que as pessoas nos procurem, nesse momento que nós vamos procurar as pessoas, ligar todo dia para as lideranças, para o interior, perguntar como é que está, se está precisando de alguma coisa, para que esse contato não seja perdido, e nesse momento tão importante que eles sintam que tem alguém aqui que está à disposição para representar na Assembleia, e, dependendo do que for, até para o próprio presidente, a gente tem encaminhado o projeto de indicação. Com certeza. Nós temos aqui Marcelo, Betão, grande amigo, Augusto, Manuel, Margarida, Mariana, Arnaldo Ferreira. Aí lá de
de Gente Lauro boa, Freitas, meu eu estou tio. vendo aqui. Um abraço para todas as divas. Cristiano Ferreira, Monier, você conhece? Imone, Cris Cristiano Ferreira. Ferreira. Conhece Cristiano Com certeza. Ferreira? Grande figura. Ô, Meu Tiago, amiguinho dos olhos. Diga aí. Nós temos aqui mais 5 minutinhos para encerrar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente para os pré-candidatos, para aquelas pessoas que visualizam a política como um propósito, como uma vocação, que você deixasse uma mensagem para esses pré-candidatos para a próxima eleição. Fica com Ó, você a palavra. vamos lá. Primeiro que eles vão vivenciar uma eleição diferente de todas as outras, Júnior. Eu acho que é um momento único. Ninguém sabe como vai ser, ninguém sabe na semana que vem o que é que vai acontecer, se as medidas vão ser mais restritivas, se vão ser relaxadas. Então, assim, vai ser uma eleição totalmente atípica, uma eleição, eu digo hoje, no escuro. Então, é importante tentar fazer o uso maciço das mídias sociais para conseguir atingir os eleitores, tentar se comunicar. Eu hoje estou aqui com um tripé, inaugurando ele, Júnior, porque eu estava fazendo tanta live, e colocava o celular escorado no livro, escorado no copo, aí comprei um tripé aqui pela internet, chegou hoje, estou aqui testando ele hoje pela primeira vez. Então é isso, gente, é investir nas tecnologias, entender que a política é o único caminho disponível para mudar de maneira significativa a vida das pessoas. Só através da política nós vamos conseguir propor as mudanças, eu diria, de maneira maciça, principalmente para quem mais precisa. A política é muito desacreditada, nós vemos as pessoas sempre falando mal da política, mas como eu falei, a política hoje não sempre, nasce dentro de casa, nós somos seres políticos dentro de casa, então a política nada mais é a política pública do que a extensão do que a gente faz na nossa vida normal, agora ampliada e entendendo que nós estamos ali para representar pessoas que vão confiar a nós durante aquele período, a representação dela para definir, para fiscalizar os órgãos públicos, para fiscalizar os governos, para propor os projetos, para defender as bandeiras que as pessoas acreditam. Eu gosto de fazer muito analogia quando você escolhe o síndico do seu prédio. O síndico vai resolver se vai demitir o porteiro, se vai trocar, se está bom a limpeza que está sendo feita. Você não vai ter tempo de estar olhando, então você escolhe aquele síndico ali para, durante aquele período, ele lhe representar. A política é mais ou menos isso. Você vai escolher o prefeito, o governador, o presidente, que vai tomar a decisão por você durante aquele período e, no caso dos políticos que estão em cargos legislativos, são as pessoas que vão fiscalizar a ação dos poderes executivos e que vão propor as leis que vão defender as ideias que a gente acredita. Então, eu acho que é muito importante estudar isso para o eleitor. Estudar quem é a pessoa que você está pensando em votar, estudar como é que ela se comporta dentro de casa, como é que ela se comporta na rua, no dia a dia, porque muito provavelmente ela vai seguir uma linha parecida na vida pública. Muito difícil a fruta cair longe do pé, então é difícil a gente conseguir entender que pessoas que têm um comportamento pessoal muito desvirtuado vão conseguir ser bons políticos. Então eu acho que é isso, Júnior, fazer essa análise aí para tentar escolher o melhor representante e se não gostar, na próxima eleição você já muda e escolhe outro. É isso aí. Meu amigo, eu quero lhe agradecer muito por esse bate-papo. Você sabe que a admiração que nós temos por você é muito grande. Olha quem está aqui também, Adrianinho Mendes, viu? Pré-candidato a vereador, fortíssimo. Fortíssimo em Vitória da Conquista. Faz um trabalho muito bom aí na zona rural de nossa cidade. Instalou poços artesianos, Júnior, para comunidades que precisavam, como você também. Então, um grande amigo, um abração para Adrianinho. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado, viu, pela participação, por estar aqui conosco essa noite, nesse bate-papo. E na próxima semana nós teremos outro convidado. E gostaria de deixar a palavra com você para você se despedir dos nossos amigos essa noite. Eu que agradeço a oportunidade, vou dizer que agradeço também pela ajuda que você tem dado em nosso mandato, nos provocando a apresentar projetos, por exemplo, em Conquista, a Defensoria Pública para as Mulheres, que foi instalada aí,
foi um pleito seu, uma demanda que chegou a mim através de você, através de debates que você realizou aí, entre outros projetos que a gente apresentou aqui, por demanda feita por você. Então a gente agradece essa parceria, pede que a população de Conquista, na dificuldade de entrar em contato com a gente, que entre em contato com você, que as coisas chegam, as demandas chegam, e deixar aqui o nosso mandato aberto para todos vocês, mandar um abraço para todos os conquistenses aí, meus conterrâneos, mandar um abraço para todos que participaram da live e dizer que nós estamos aqui firmes, atentos e atuantes para defender o nosso estado, a nossa capital e a nossa querida Vitória da Conquista. Um abraço, um beijo para todos. Forte abraço, meu amigo. Um abração. Valeu, grande abraço.